Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o conteúdo de ciências com vocês. Mas primeiro eu quero saber como é que foi a experiência aí na casa de vocês, hein? Como é que foi a brincadeira que eu propus? Vocês fizeram? Fizeram a brincadeira de descobrir sabores? Fizeram a brincadeira de descobrir objetos? E como é que foi para você? Bom, eu acredito que deva ter sido divertido, né? Reunir a família para fazer uma brincadeira assim diferente, né? E ver o quanto os nossos sentidos podem nos ajudar a identificar coisas. Mas e para você, como é que foi? Conseguiu registrar a atividade? Conseguiu fazer tudo direitinho? Tenho certeza que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os sentidos, porque isso tem que ficar bem aprendido por você. Por quê? Porque é importante a gente saber como é que o nosso corpo funciona, é importante saber os cuidados que eu tenho que ter com esses órgãos tão importantes do meu corpo, o quanto a higiene é fundamental para o meu corpo funcionar bem. E quando eu falo de higiene, eu não estou falando só da limpeza do corpo, né? Mas eu também estou falando da higiene alimentar, né? Eu me alimentar bem também vai fazer com que o meu corpo funcione bem, não é? A higiene física, ou seja, a atividade física também vai fazer o meu corpo funcionar bem, vai fazer meu corpo funcionar melhor, porque afinal de contas, o corpo da gente não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para estar sempre em movimento. Então eu preciso fazer meu corpo se movimentar. Não é porque eu estou em casa que eu vou ficar só sentado no sofá jogando joguinho no celular ou assistindo TV, né? Eu preciso fazer outras atividades para o meu corpo seguir se movimentando. Então, se o meu corpo se movimenta bem, né? Se eu mantenho atividade física, se eu mantenho uma boa alimentação, se eu mantenho uma boa higiene dele, né? Ele sempre limpinho, meu corpo vai funcionar bem e os meus sentidos vão funcionar bem, os meus órgãos vão estar bem. Não é verdade? Tudo vai estar bem. O nosso corpo é uma grande máquina e para que tudo funcione, para que ele funcione bem, tudo tem que estar funcionando bem. Nada pode estar ruim, né? Uma coisinha que não esteja bem, o nosso corpo já começa a dar sinais de que tem um problema. Tá certo? Então hoje a gente vai lá no nosso livro, né? Deixa eu achar o nosso livro aqui. E hoje nós vamos fazer juntinhos aquelas atividades que estão propostas ali no livro, na página 148 e na 149. Então eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção em mim, né? Que claro, você esteja aí com seu estojo, com seu material, né? Com lápis, grafite, com a borracha, porque é importante a gente apagar o que está errado, não é verdade? Então, se isso não está contigo agora, nesse momento, para tudo, para a aula e vai buscar, porque a gente vai precisar. Pegou tudo? Então, vamos continuar? Então, olha lá. Na nossa página, então, essa primeira atividade diz o seguinte: complete os quadros em branco com o nome das partes do corpo da menina. Bem, vocês estão muito, mega, hiper, super craques em partes do corpo, não é verdade? Porque o que a gente já falou sobre partes do corpo, vamos ver se vocês lembram. Quais são as partes do nosso corpo, então? Então, eu tenho a cabeça, o tronco, né? E os membros. Membros superiores, membros inferiores. Muito bem. E aí eu sei que lá na minha cabeça eu tenho o quê? Que partes estão na minha cabeça, né? Os meus olhos, o meu nariz, a minha boca, as minhas orelhas, o meu cabelo. E o que está lá no meu tronco? O meu tórax, o meu abdômen. E também tenho os braços e as mãos, que são os membros superiores, e as pernas e os pés, que são os membros inferiores. Muito bem, eu sabia que vocês estavam craques nisso. Mas agora a gente precisa registrar essas informações, porque assim a gente também aprende, o nosso cérebro vai fotografando, né? Tudo que eu escrevo ali, o meu cérebro fotografa e guarda na minha memória, tá bom? Então vamos lá, temos esta menina e aqui nós temos os retângulos apontando para partes do corpo dela, certo? Então vamos lá? Para que parte está apontando o primeiro retângulo? Para a cabeça. Olha lá, gente. Então registra lá. Cabeça. Olha lá. Registra a palavra cabeça no primeiro retângulo, né? No primeiro.
O segundo retângulo, ele está apontando para onde? Para a barriga? É para o abdômen que ele está apontando? Também, né? Mas o tórax e o abdômen são o quê? Que parte é essa que compreende o tórax e o abdômen? Muito bem, o tronco. Que estranho, né, professora? Parece tronco, parece coisa de árvore, né? Tronco da árvore. Mas será que é o acaso que eu chamo esta parte de tronco e chamo aquela outra parte da árvore de tronco? Não, né? O que o tronco faz com a árvore? O que o tronco faz? O tronco mantém ela em pé, não é? O tronco é a parte de sustentação dela. E aí do tronco é que saem os galhos, dos galhos saem as folhas, das folhas as flores, das flores os frutos, não é verdade? Mas quem é que está segurando tudo isso? É o tronco, né? Que está preso no chão através das raízes. A mesma coisa somos nós, né? O que segura a nossa cabeça? O que segura nossos braços, as nossas pernas? O tronco, tá vendo só como não é ao acaso que tem esse nome? E aí nós temos aqui a outra flechinha que está apontando para a perna da menina, né? Mas também poderia estar apontando para o braço, porque pernas e braços são o quê? Membros. Olha lá então, escreve lá. Membros. Escreve lá direitinho. Olha bem, né? Não deixa nada escrito errado. Já falei e vou repetir isso para vocês. Corrigir é não só observar se eu escrevi a mesma palavra que a minha professora, mas perceber se eu escrevi igual a minha professora, né? Se no lugar do M eu coloquei M mesmo, se eu não esqueci do S dos membros, se eu não troquei letra de lugar, porque se eu troco uma letra de lugar, a minha palavra modifica. Ou ela passa a ter um sentido totalmente diferente, ou ela passa a ficar sem sentido nenhum, não é verdade? Muito bem. Então, fizemos a primeira parte da nossa atividade. Vamos lá para o número 2. Complete as frases com uma destas palavras. Então, eu tenho lá. Que palavras eu tenho? Eu tenho nariz, língua, orelhas, pele e olhos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Estas palavras aqui são o quê? São órgãos, não são os sentidos. A gente tem que saber a diferença entre o sentido e o órgão, tá certo? Estas palavras aqui são os órgãos do nosso corpo por onde irão se desenvolver os sentidos, né? Visão não é órgão, o órgão é o olho, que promove a visão, certo? Então eu tenho órgãos aqui. Que órgãos eu tenho? Nariz, língua, orelhas, pele e olhos. Tá. Agora eu vou usar estas palavras para completar estas frases. E para completar as frases, a gente precisa pensar sobre as frases, né? Dá para eu colocar qualquer palavra em qualquer lugar? Não. Então primeiro a gente usa a lógica. A lógica é o quê? Quantas palavras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos espaços para preenchimentos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. O que isso significa? Que as palavras não irão se repetir. Se eu tenho 5 palavras e 5 espaços, então tem uma palavra para cada espaço. Ah, então eu vou colocar na ordem que aparece. A primeira nariz eu vou pôr nariz, a segunda língua eu vou pôr língua, a terceira orelha eu vou pôr orelha, a quarta é pele, eu vou pôr pele, a quinta é olhos, eu vou pôr olhos. Não! Você precisa ler as frases para colocar a palavra correta no local correto. Senão a sua frase também vai ter uma informação errada, certo? Então vamos lá. Na frase A, me ajudem a pensar, hein, pessoal? Percebemos a temperatura dos objetos, principalmente pela... Então, qual é a parte do meu corpo que eu consigo perceber se o objeto está quente, se está frio? Vou lá, pego uma panela quente do fogo já largo, né? Porque eu senti que está quente. Que parte é essa? É a mão que faz eu sentir que a panela está quente? Então quer dizer que se eu encostar a panela aqui no meu ombro, eu não vou sentir que está quente. Se eu encostar o meu rosto na panela, eu não vou sentir que está quente. Vou, né? Porque o que reconhece a temperatura dos objetos é a mão ou é a pele? A pele, muito bem. Então lá na nossa primeira linha, na letra A, eu vou escrever o quê? Pele, olha lá, escreve lá, pele é uma palavra curtinha, né? Não tem nem como errar. Pele.
Na letra B, então a pele já foi, então significa que eu não vou usar mais pele. Vamos para a próxima. É com os que vemos as cores e as paisagens. O que me permite ver cores e paisagens? Os olhos. Então lá na letra B eu vou colocar olhos. Muito bem. Na letra... Então, ó, já foi pele e olhos, então não vai mais aparecer. Letra C. Pelo, sentimos os cheiros dos perfumes. Qual é o órgão do meu corpo que me permite sentir cheiros? O nariz. Então, lá na letra C, eu vou colocar a palavra nariz. E aqui, olha lá. Com as, ouvimos música e outros sons. Com as, o que eu tenho ali? Orelhas. Orelhas. E na letra E, sentimos o gosto dos alimentos pela língua. Muito bem. Pela língua que fica na boca. Ótimo. Vamos seguir então agora. Agora tem que prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, né? Porque está dizendo o seguinte, a atividade, deixa eu baixar aqui para a gente ler o enunciado. Ligue cada imagem ao sentido que está sendo usado. Para a gente descobrir isso, a gente vai ter que ler a imagem e descobrir qual é o sentido, né? Então vamos ver aqui. Na primeira imagem a gente tem o quê? A gente tem uma mulher que está onde? O que ela está fazendo? Ah, ela está numa feira, ó, tá vendo? E ela está lá com uma bandejinha de tomate cereja e ela está fazendo o que com o tomate cereja? Ela está cheirando, olha lá, ela está sentindo o cheiro desse tomate cereja, né? Então qual é o sentido que ela está usando nesse caso? Ela está usando o olfato. Então eu vou pegar a bolinha verde lá da nossa amiga que está na feira e vou ligar lá com a palavra olfato. Olha lá onde é que está o olfato, né? Olha bem. Não perde o olfato do lugar. Não perde o olfato da visão. Olha ali, ó. Né? Do teu campo de visão. Olha ali. Olfato. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma cientista, uma pesquisadora, né? E ela está fazendo o que lá, ó? Ela está observando o microscópio. Ela está utilizando o microscópio para observar algum elemento ali, não é verdade? Então, qual é o órgão que ela está usando? Ela está usando a visão. Então, olha lá, ó, vou pegar a bolinha da nossa pesquisadora e vou ligar lá com a visão, certo, pessoal? Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Visão. Aqui, ó, eu tenho esse representante das comunidades indígenas, né? E ele está fazendo o quê? Ele está se alimentando, né? Ele está levando a comida até a boca. Então, qual é o sentido que vai ser despertado ali quando ele colocar o alimento na boca? O paladar. Então, eu vou ligar o nosso amigo indígena aqui, ó, lá com o paladar. E, por fim, a gente tem ali, ó, aquela criança ali, estão vendo? O que ela está fazendo? Além dela estar com uma roupa bem quentinha, né? Ela está fazendo o quê? Ela está acariciando a ovelha. Sabe que é gostoso acariciar uma ovelha? Pensa, né? Pensa lá naquela roupa de lã macia que você tem. A lã, ela vem muito da tosa da ovelha. Então, será que é macio? Será que é gostoso, né? Qual é o sentido que ele está usando aqui? O sentido do tato. Então, eu vou ligar o menininho ali, ó, com o tato. E essa nossa amiga aqui, olha lá, ela tá apreciando a canção, ela tá viajando na música lá, olha a expressão dela, né? Será que é uma música agradável que ela tá ouvindo? Muito provavelmente, né? Uma música que ela goste muito, porque olha a expressão dela de satisfação, né? É mais ou menos quando a gente come alguma coisa que a gente gosta também, a gente faz uma carinha assim de satisfação. Então, qual é o sentido que ela está utilizando aqui para apreciar a canção dela? A audição. Então, vou ligar aqui, ela com a audição. Certo, pessoal?
Ficou claro para vocês, então, o que é audição, o que é visão, o que é paladar? Sim ou não? Então, ok. Se ficou claro para vocês, na próxima aula a gente continua, tá bom? Um grande beijo e até lá!